e finlandeses e suecos entraram para a OTAN justamente na tentativa de frear esse avanço dos russos na região. Tanto que hoje uma região super estratégica para a Rússia, que é o Mar Báltico, hoje a gente chama de Mar da OTAN, porque só países da OTAN que controlam o território ali. Causland tá perguntando aqui, ó. Professor Ricardo, o que o Biden tem a ganhar perdoando parte das dívidas da Ucrânia? É apenas para irritar o Trump ou tem algo mais por trás disso? Olha, é difícil. Eu tentei fazer esse exercício, né, de imaginação aí, tentando supor o que está acontecendo. Como eu falei, na minha concepção, ou é para tentar fortalecer de fato que os Estados Unidos têm uma obrigatoriedade de continuar ajudando a OTAN, é um dever dos Estados Unidos até para conter um possível avanço dos russos. Os democratas têm muito mais essa coisa, que os Estados Unidos, eles estão lutando não pela Ucrânia, em si em nome da liberdade mundial contra o Putin, e perdoar é uma parte bem pequenininha, se não me engano foram 6 bilhões, algo assim, né? Que pra gente é bastante coisa, claro, mas pra guerra é uma parte pequenininha, mas numa tentativa de fortalecer os ucranianos, para meio que obrigar o Trump a continuar ajudando a Ucrânia. Então eu vejo todo esse exercício que o Biden está fazendo, ele, por exemplo, cedeu a possibilidade de minas terrestres em solo ucraniano, coisa que os Estados Unidos não tinham aprovado até então, e que existem mais de 130 países que condenam o uso pela comunidade internacional, cedeu os mísseis ATACMS, tá falando em perdoar parte da dívida ucraniana. Na minha concepção, na tentativa de um último suspiro de fortalecer os ucranianos, ver que existe alguma chance de vitória e pressionar os republicanos a continuarem ajudando o Zelensky. Tem uma aqui pro Júlio. O pessoal tá respondendo aqui a enquete aí? Tá. Tá. Deixa eu abrir aqui. Tá bom, não. Pode ser depois. Mas já está com 64% sim. Ah! Vamos dar a Argentina da Rússia. Algo que o Júlio falou, acho que no começo, o Flávio tá perguntando aqui, ó. Júlio, se são 5 camadas teatros de guerra, mais o teatro informacional, onde você colocou os 2 teatros restantes, o econômico e o biológico? A gente não falou de ataque biológico, é isso? Será que tá? Então, querido, você não entendeu exatamente o que eu quis dizer. Não é teatro, não, cara. São as camadas. Eu vou explicar isso agora direito, porque pode não ser só você que tá com dúvida nisso. São as camadas, tá? Do domínio da guerra, tá? Camadas, não teatros. Por isso que não importa esse negócio de ambiente. Qual que é o outro que ele falou? Econômico? E biológico. Econômico e biológico. Não, isso aí não. É porque é o seguinte, se você for realmente pensar, vamos pensar que o planeta Terra só tem terra, né? O planeta Terra só tem terra, um grande continentezão esférico ali. Quem domina a Terra, domina tudo, né? Quem domina a Terra, domina todos os outros rivais, né? Quem tem o maior exército terrestre. Mas a gente sabe muito bem que o planeta Terra tem porções de terra divididas por porções de água, que são maiores do que a Terra. Então, na verdade, quem domina a água, domina a Terra, tá? Por quê? Porque quem domina a água tem a capacidade de deslocar suas tropas para qualquer ponto da Terra, para qualquer ponto do litoral, né? Qualquer ponto do litoral da Terra. Por isso os ingleses foram a maior potência mundial militar, né, e política durante aí 300, 400 anos, né? Por quê? Porque eles tinham a maior marinha do mundo. Hoje os Estados Unidos é a maior potência militar, porque eles têm a maior marinha do mundo. Porque eles atacam onde eles querem, não é isso? Os porta-aviões deles não atacam onde querem. Se quisesse atacar a Venezuela ou o Brasil, não conseguiriam de forma assim instantânea. Por quê? Porque eles dominam a água. Então, a camada da água está acima da camada do solo aqui, da terra. Comecinho do século XX foi inventado o avião, tá? Até que balão antes era usado, mas assim, muito limitado para observação apenas. Então, com o avião, você transformou o ar em uma camada da guerra. Eu falei com você que qualquer ponto do litoral da Terra, né, pode ser atacado por quem detém o controle da maior marinha. Mas agora, na verdade, literalmente qualquer ponto da Terra, não importa se é litoral, pode ser atacado por quem detém o controle do ar.
Então existe um conceito que você pode já ter ouvido falar, que é o da superioridade aérea, da supremacia aérea. Você deter o controle completo da área sobre o conflito, da área sobre o seu inimigo, e impedir que seu inimigo use o ar. Isso é supremacia aérea. Então, de novo, por que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo? Porque eles têm a maior esquadra, né? A maior quantidade, a maior formação de bombardeiros estratégicos do mundo. Tá? Aviões que podem alcançar literalmente qualquer parte do planeta e lançar uma bomba num alvo em particular. Então, o ar está acima da água, que está acima da terra. Só que, né, aí já vamos para 70 anos atrás, começa-se a explorar o espaço sideral, que está acima da Terra, né? Então, por que o espaço supera o ar, né? Supera a atmosfera, supera o ar? Porque lá você vai passar mísseis balísticos intercontinentais, que literalmente vão até o espaço e voltam, tá? Também você vai ter toda a camada de satélites ali de observação, que vão dar para você um conhecimento completo da disposição do inimigo, de onde estão os alvos principais. Então, quem domina o espaço domina mais do que quem domina aqui, ó, o ar, que domina a água, que domina a terra, tá? E por cima do espaço tem o ciberespaço. Ciberespaço é a internet, tá? Então, quem domina o ciberespaço domina até o espaço, porque os satélites estão ligados, a comunicação via satélite está ligada através da internet. Os aviões se comunicam, né, através de redes particulares, tudo bem, mas são redes digitais, que também podem sofrer interferência. As marinhas também e os exércitos de terra também. Então, o ciberespaço é um domínio que está acima de tudo, tá? Um domínio que está acima do espaço, que está acima do ar, que está acima da água, que está acima da terra, tá? E aí que eu falei que tem um outro domínio que corta tudo isso, assim, ó, corta tudo isso, né? Que é o domínio da informação. A informação não é nem necessariamente a ciberataques, não. A informação, ela é externa, ela usa outros meios, ela pode ser direcionada direto, né, para o mar, pode ser direcionada para a marinha, pode ser direcionada para a terra, pode ser direcionada para o ar, para o ciberespaço, para o espaço, entende? Pode afetar diretamente cada um desses aspectos separadamente. Então, na verdade, não são teatros de operação, são níveis conceituais que a gente usa para poder analisar, né, as capacidades de uma nação, de uma outra nação, dentro desse campo, desse domínio de conhecimento que é a guerra. Tá? Então, a dúvida, eu creio que era essa. Então, a gente não leva em consideração muito a questão econômica e ambiental, porque não são teatros de operação. Que isso aí seriam, né, outros aspectos, mas dentro desse conjunto de entendimento não fazem muito sentido entrar, não. Vale, Léo. Tem a última aqui, ó. A Carol Mantovan pergunta aqui, professor. Na sua opinião, quais são os maiores erros históricos que se deve evitar para prevenir um novo conflito global? Os maiores erros históricos para prevenir um novo conflito global. Bom, quando a gente pega o começo do século XX, né? 1914 até 18, depois 39 até 45, Primeira e Segunda Guerra, os maiores conflitos da história, havia uma fragilidade muito grande de instituições interpaís aí, né, entre os países. Supranacionais, exatamente, né? A Liga das Nações enfraquecida, você não tinha um órgão de representatividade e tal. Pós-Segunda Guerra Mundial, com a Conferência de São Francisco, a gente vai ter a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, e, dentre vários outros organismos, enfim, você tem o Conselho de Segurança que foi criado, que com certeza era o mais importante, que não tinha um caráter só consultivo, tinha um caráter também deliberativo, ou seja, poderia tomar alguma ação, desde que os 5 membros, no início eram 4, né, depois entra a Taiwan e depois a China, você tinha ali os 5 membros com uma possibilidade de poder de veto: Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, os vencedores da Segunda Guerra Mundial e depois os chineses, mais 10 membros rotativos. Na minha concepção, o principal erro, e é isso que foi discutido no G20, é isso que está sendo discutido nos BRICS, principalmente nos países do sul global, é a falta hoje de representatividade
que esses grandes organismos supranacionais têm de resolver os conflitos. Por exemplo, a gente acabou de ter, por exemplo, a condenação do Benjamin Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional. Não que tenha muita relação com a ONU, né? Mas é um símbolo, porque a Argentina já falou que não vai respeitar, apesar de ser signatária do Estatuto de Roma. O Putin, por exemplo, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional e a Mongólia, apesar de ser signatária, também falou que não ia respeitar. O Brasil mesmo, se o Putin fizesse questão de vir para a conferência do G20, o Brasil já tinha até mandado uma carta colocando que o Putin visitaria o Brasil não na condição de um condenado, um civil, mas sim na condição de um chefe de Estado. Então poderia entrar no território brasileiro, mesmo o Brasil sendo signatário do Estatuto de Roma, né? Então eu vejo hoje que o grande erro é a fragilidade e a falta de representatividade desses organismos multilaterais, que não tem mais hoje um poder para conseguir organizar as principais, ou tentar resolver as principais guerras.